E meu nome é John, aqui do YouTube. Aqui eu vim fazer um vídeo aqui sobre o anime conhecido como Ergo Proxy, né, cara? Porque se a verdade está fragmentada em todos os locais, então com certeza num anime desses aqui também está a verdade, porque claro que a verdade ela tem muitos níveis de seriedade, né? Tem umas coisas muito abestalhadas, tem umas coisas mais sérias, né? Eu sei que para as pessoas que não têm nenhum conhecimento bíblico e sobre a religião, nem sobre o que diz respeito a entidades demoníacas, não sabem nada, né? A pessoa vê umas imagens e não detecta nada estranho, né? Tipo, é tudo igual, tudo. Por exemplo, você já deve ter visto The Joker, né? The Joker, acho que é um personagem conhecido mundialmente, né? Que é o palhaço, né? O Coringa do Batman. Só que o The Joker ali era pra ser Lucifer, né? O palhaço. Daí os caras vão lá e fazem um design aí quase exatamente igual. Quase exatamente igual. E daí esse cara aqui, o nome do cara não é The Joker, é só o Proxy 1, o nome do cara, que na verdade esse não é o nome dele, é só o que dá a entender mesmo ali, o cara é um clone do clone, cara, mas não tenho certeza absoluta. Porque, se não me engano, o cara diz ali que cada um deve cumprir o seu papel, alguma coisa assim, né? Então quer dizer que o cara só tá cumprindo suas ordens no fim das contas, né? Esse cara aqui é outro, que era pra ser o primeiro clone de Lucifer, né? É uma zoação, mas uma certa verdade pode ter em todo esse emboleiro aí, né? E daí a Lilith, né? A rainha do inferno, né? Rainha dos corvos também, né? Tem uma mulher chamada, deixa eu ver se é Amy Lee ou é outro nome. Acho que é Amy. Não é Amy Lee o nome dela. Amy Lee. Evanescence Photos. Até que ela, aqui nessa aparência aqui não dá muito pra ver, né? Porque ela já tá mais velha, toda, ela já perdeu aquele rosto perfeito dela, né? Daí não dá pra ver muito, mas daí essa imagem aqui, cara, essa imagem aqui que eu já tinha baixado aqui, daí já fica mais difícil, né? O rosto mais afinado dela, né? Daí álbum cover, né? Cover, aquela velha imagem do Evanescence que aparece uma imagem quase exatamente igual ao anime, né? Então quem que tá imitando quem e por que os caras fariam uma imitação assim? Você tem que pensar por que um japonês faria uma imitação sem sentido, tipo, vou fazer uma imitação aqui e não há sentido assim no que eu estou fazendo. Será mesmo, cara? Será mesmo? Porque você sabe que tem mensagens subliminares, né? Daí você vê que essa imagem aqui mais é tipo parecendo uma palhaça, né? Que é a tal também da Harley Quinn, né? Mas não vem ao caso, né? Mas aqui tipo era pra ser a Lilith, né? A rainha do inferno, mas esposa de Satanás, né? Daí que ela parece tipo totalmente destruída por causa dos experimentos genéticos que fizeram com ela, né? E essa parte também pode ser verdade no que diz respeito a experimentos genéticos, porque você sabe lá que os anjos caídos eles queriam uma nova ordem mundial no céu, né? No céu. Não é na terra, tipo, é no céu, era no céu, a sua vontade era no céu. Daí, porque Lúcifer disse que ele colocaria seu trono acima das estrelas de Deus e reinaria como se fosse Deus. Daí o cara foi expulso e caiu aqui embaixo. Só que não é exatamente aqui embaixo, tipo no seu pé aqui. Ele caiu nas dimensões abaixo do céu. Sabe o que é uma dimensão, né? Dimensão, você já... deixa eu ver que é...
as camadas da dimensão, né, cara? Você tá vendo aqui esse cubo aqui, cara? Eu tinha feito um vídeo que a dimensões é dividida em cubos, cara. Mas também existe toda uma verdade por trás de todo. É tipo camadas, cara. Camadas. E você, que é um ser humano, não tem capacidade mental de entender exatamente o que está acontecendo, cara. Mas digamos que Lúcifer caiu aqui embaixo, nessas dimensões abaixo do céu, né? Tipo nesse céu aqui que você consegue enxergar, e nas dimensões abaixo do céu verdadeiro, no céu, tipo paraíso, né? Paraíso, né? Não é bem isso aqui não, cara. Mas digamos que o paradise, né? O paraíso do céu, né? Mais ou menos isso daqui, cara. Mais ou menos isso daqui. Você tá vendo aqui nessa imagem aqui que como se fosse tipo um castelo nas alturas, assim, algo impossível de se existir no mundo real, né? Até uma certa altura da capacidade humana, né? Daí você tem que pensar por que tipo, você tá chamando o Lúcifer de o The Joker, o palhaço lá, né? Porque primeiro que o cara disse que ele poderia ser Deus no lugar de Deus, né? Desse daí já foi uma palhaçada, sabe quando você chama algo de palhaçada, tipo uma piada? Então, esse daí já foi uma primeira burrice dele, né? Achar que ele poderia ser Deus no lugar de Deus. Daí o cara foi atirado ao céu. E ainda diz lá no testemunho que o cara foi queimado por Deus antes de, tipo, ser atirado no céu. Do céu, né? Do céu. Porque ele disse que ele estava cheio das pedras preciosas, né? Que ele tinha antes, né? Tipo, Lúcifer era tipo esse cara aqui, cara, sabe? O Godwin the Golden. O cara, o príncipe da luz, né? Exatamente o Godwin the Golden, né, cara? O Godwin, o dourado, né? Tipo, luminoso, né? Sabe por isso que veio o nome Lúcifer, né? Essa eu acho que é bem realista até. Ok, daí tipo Godwin the Golden, o cara mais brilhante do reino, né? E daí até mesmo no Elden Ring, daí mostra que o cara teve a sua luz apagada e se tornou uma monstruosidade, né? Tipo, você sabe que tipo é tudo uma palhaçada, uma humilhação, né, cara? Mas voltando ao tópico aqui, tipo, daí Lúcifer, sabe que Lúcifer era mais ou menos o Godwin the Golden, né, cara? Do Elden Ring, né? E daí quando o cara foi atirado do céu, o cara caiu aqui na terra totalmente destruído da sua beleza. Daí acho que também esse daqui é um dos motivos por causa da máscara aqui, né? Daí o cara tudo queimado, que tipo, pode ser a cor da pele do cara, mas claro, o cara parece que foi queimado, né? Tudo queimado aqui. Tipo, aparência suja, daí com essa capa vermelha, que quer dizer o sangue, né? O sangue das pessoas que morreram. Dessa parte aqui da chave aqui. Agora que eu lembrei, cara, você sabe lá que tá escrito na Bíblia que Jesus, quando ele venceu Satanás, ele tirou a chave do inferno dele? Que ele tinha a chave do inferno? Agora que eu lembrei, cara. Pera aí. Não sei se não vai dar pra sair fora da imagem aqui, né? Mas tá vendo aqui essa chave aqui, cara? Deus, você tirou a chave do inferno dele, né? Daí eu não sei até onde que dá pra conectar a Bíblia com esse negócio aqui, cara. Mas vamos dizer que talvez seja uma representação da chave do seu reino, que o seu reino é um reino decaído, né? Ou talvez é a chave verdadeira dos seus sentimentos, alguma coisa assim, tipo algo simbólico, né? Que o cara tá se escondendo, daí ele tá com a chave no seu pescoço, mas na verdade os seus sentimentos foram roubados dele mesmo, tipo, por ele mesmo, né? É algo meio doido, né? Tipo, ele programou ele mesmo para se tornar algo ruim, para daí conseguir atingir os seus objetivos por toda essa loucura. No fim, atingir os seus objetivos, né? E a questão é que essa Lilith aqui, a esposa de Satanás, que está totalmente destruída pelos experimentos genéticos, né? Ela era uma aparência mais ou menos angelical,
Daí foi lá e fizeram tanta experiência com ela que ela ficou esse negócio aqui, cara. Tá vendo aqui? Virou tipo uma pessoa de 40 anos aqui, tudo arrebentado assim. Daí ela era assim, né? Desse jeito perfeito aqui, daí se tornou esse negócio aqui, né? Que me lembra também, sabe o filme Hellraiser lá, cara? Acho que todo mundo já viu pelo menos um, né? Hellraiser, Hellraiser, pera aí. É que tem uma mulher lá, uma demônia lá, que é do Hellraiser, cara, tipo, não é exatamente essa aqui, aqui, tá vendo esse negócio aqui, cara? Tu sabe que o Hellraiser era a dimensão do cubo demoníaco, né, cara? Daí você tem que ver que a Lilith é conhecida como prostituta, como... ela é conhecida também como muitas coisas ruins, né, cara? Muitas coisas ruins. E não tá carregando a imagem aqui, cara. Deixa eu ver que Hellraiser o Cenobite fêmea, né? Eu queria ter que colocar uma imagem aqui meio boa, né? Tipo, não tudo distorcido desse jeito aqui. Deixa eu ver aqui se tem aqui alguma coisa, uma imagem que não seja tão... mais ou menos. Deixa eu ver aqui, eu queria uma imagem do filme mesmo, né? Não é bem isso aqui não. Mas vamos fingir que é esse daqui, cara. Vamos fingir que é esse daqui. Tá vendo aqui, cara? É tipo uma pessoa que totalmente destruída pelo satanismo, né? E também pelas experiências, tipo, esse negócio aí, né? Essa imagem aqui talvez seja um pouco realista, né? Se quer carregasse a imagem, porque os caras deixam a imagem descarregada. Mais ou menos, né? Parece mais um alien, né? Daí eu lembrei agora daquela mulher lá do Devil May Cry DMC da Lilith, né, cara? Ok, cara, tá vendo aqui essa mulher aqui toda arrebentada? Eu lembrei agora dessa mulher aqui, cara. A Lilith, né, cara? Esposa de Satanás, né, cara? Com o corpo tudo destruído lá. Só que ela ainda tá viva, né? Aqui, tá vendo aqui? Como a realidade se interliga entre todos os aspectos da verdade. Porque os caras estão recontando uma história infinita pra você. Sabe aquela velha história, tipo a história do pescador? Sabe aquele negócio, história do pescador? Eles estão recontando a mesma história infinitamente para você, cara. E você não entende que os caras estão falando, mas quem sabe a verdade entende, cara. Daí você tá vendo ali que eu falei do Lúcifer ali, por causa por causa da sua aparência. Daí aqui a esposa dele ali, conhecida como Lilith, né? Mas aqui é chamada de Real Mayer, que é tipo RL Mayer, que é... sei lá, cara, se é uma zoação com o nome de uma família específica ou Illuminati, mas pode ser qualquer porcaria, cara. Daí você vê que essa imagem dela aqui, daí aqui é outro anime, né? Não vou falar agora. Aqui é chamada de Monad, né? Monad. Daqui os proxies, né? Que os proxies são tipo uns clones lá que foram mandados para cuidar do mundo, só que os caras são meio que os reis, né? Tipo, os reis, os deuses, né? Eles foram mandados para manter a terra de alguma forma, né? E daí para manter o domo de cada cidade, né? Mega estrutura. E daí os caras fracassaram no seu propósito. A maioria deles. Daí alguns deles estão fazendo o que quiserem e outros estão meio enlouquecidos, né? E daí esses caras que também dizem que são proxies, cara. Mas os caras são só entidades atormentadoras, né? Os caras não são nada.
Esse daqui é um daqueles que faz o que quer, né? Tipo, esse cara é conhecido como Kha'Zix. Kha'Zix, o nome do cara. E daí o cara diz que faz o que quer e não tá nem aí. Tipo, pode se matar, o que quiser. Esse cara aqui é o Guardião das Memórias, né? Tipo, outra entidade que é conhecida como tipo, uns atormentador, né? E daí aqui a Monad, né? A Lilith. Daí esse cara aqui que é o Cave Proxy, que é o proxy da Caverna, diz que ele conseguiu estourar ele é um sobrevivente de um domo destruído. Mas não fala nada sobre ele. Essa verdade aqui acho que é totalmente omitida, cara. Mas eu não sei muito bem sobre isso aqui. Daí aqui o Doppelganger, que quer dizer que o imitador proxy, né? Daí aqui o Will Be Good. Só que é o tipo desse nome, cara. Will Be Good. Então quer dizer que o nome do cara em inglês vai ser uma zoação com vai ser bom. O nome do cara é vai ser bom. Will Be Good, o nome do cara. Só o zoado mesmo, cara. Esse cara que o zoando, tipo. Essa daqui talvez seja uma pessoa que cuidou do nosso personagem principal lá, o Vincent aqui. Não dá pra saber direito, né? Porque é tudo em código. Aqui é a real, né? A verdadeira, né? É um clone do verdadeiro, só que daí já dá pra ver por esse fio vermelho que ela é um sacrifício, né, cara? Esse fio vermelho meio que significa o fio que prende a pessoa os objetivos de Satanás, como se fosse o inferno, né? Daí não tem muito o que falar, né? Só uma aparência angelical da Lilith, né? Supostamente quando ele era no seu perfeito estado, né? Mas é tudo um pouco de zoação, um pouco da verdade, né? E o Proxy One, pra mim, na minha opinião, é o clone do original. O primeiro clone do original. Daí tem o segundo clone, que é esse caboclo aqui, conhecido como Vincent, né, cara? E esse próprio Proxy One, que é o primeiro clone do original, diz que ele só tá fazendo. Cada um tem o seu papel. Tipo, o cara falou: eu vou cumprir o meu papel aqui e vou morrer sossegado mesmo, cara. Tipo, o Senex Proxy, que é uma das fêmeas, né? Tipo, tem a fêmea e o seu acompanhante, né? Tipo Adão e Eva, né? Tipo uma imitação de Adão e Eva, só que de maneira demoníaca, né? Tipo, os caras são os descendentes dos anjos caídos, porque diz que os humanos criaram os caras, só que não existe isso daí, cara. Isso daí é tecnologia de manipulação genética, que quer dizer também sobre os reis corrompidos da terra no fim do mundo, e também uma tentativa de Satanás de deixar os seus reis no comando de toda a humanidade, né, cara? Porque você sabe que esses proxies aí são a força mais forte do reino. Sabe lá aquele negócio dos anjos, né? Os anjos traíram a Deus. Os anjos eram para observar a humanidade e ajudar a humanidade. Os caras pegaram seu poder, seu conhecimento e utilizaram para escravizar a humanidade e matar os outros, sabe? E reinar de maneira cruel, né? E por isso que gerou o dilúvio, né? Daí também tem aqui nesse próprio anime aqui, tem os domos, né, cara? Cidade Domo, né, cara? Deixa eu ver aqui, Ergo Proxy Domicities, as cidades Domo, né? Que são as cidades construídas pelos anjos caídos, né, cara? Porque diz que os anjos caídos podem construir uma cidade em um dia. Eu vi, né? Um dia ou, sei lá, uma semana no máximo. Uma cidade inteira em uma semana no máximo. Tipo, tudo isso daqui que você está vendo em uma semana no máximo. Porque aqui também tem esse negócio, a imagem aqui de uma cidade de cima, né? Acho que isso daqui é uma destruída, né? Parece o olho de Lucifer.
tudo tipo estourado aqui, e também parece uma Arca de Noé, né, cara? Dá uma impressão que é uma Arca de Noé, né, cara? Daí tem também a verdade sobre a robótica, né? Tipo, mas a robótica, a verdade verdadeira é que a robótica também são espíritos trancados em corpos de metais, né, cara? Porque eles têm a programação deles, só que quando eles conseguem quebrar a programação deles, eles começam a revelar que eles são humanos, né? Humanos, mas não de verdade humanos, são entidades que conseguem raciocinar completamente por vontade própria, cara. Daí uma coisa que eu demorei pra ver nessa Vincent aqui com esse olho azul, que é o tipo a luz de Sirius, sabe a luz de Sirius? Sabe o que é Sirius, né? Sirius, acho que planeta Sirius, né? Planeta Sirius. Aqui tá vendo que essa luz azul aqui do planeta Sirius? Sirius, se eu não me engano, é o Dog Star, né? A estrela do cachorro, né? Você sabe que Satanás é chamado de cachorro, né? Tudo interligado, né, cara? Sirius, daí tem essa luz azul, né? Você viu ali aquela luz azul no olho do cara, né? Pera aí. Não sei se vai reabrir aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ergo Proxy Vincent Blue Eyes. Você vendo aqui quando o cara fica meio possuído ali, o olho do cara fica totalmente azul. É a estrela de Sirius, né, cara? Eu não sei, tem muitos segredos que Deus jamais vai revelar para a humanidade, né, cara? Mas os anjos caídos cometeram o crime de revelar muita coisa. Então quer dizer que o cara é um anjo caído, uma entidade com ligação à estrela de Sirius, né? É muita coisa, cara, é muita coisa, cara. Mas deixa eu ver se falta alguma coisa importante aqui, cara, que talvez eu não tenha lembrado. Deixa eu pensar que eu já falei da robótica, né? Mas a robótica lá não é nada mais que tecnologia dos anjos caídos, que na verdade são espíritos dentro de um corpo robótico, né, cara? Deixa eu pensar se falta algo que realmente valeria a pena relembrar aqui. Tipo, sabe ali que eu falei ali que tipo é uma ligação com aquela Rio ali, aquela mulher anjo ali. Você tá vendo que essa criança aqui com esse fiozinho vermelho aqui, eu não sei se vai dar pra... Aqui, tá vendo aqui, cara, que esse fiozinho vermelho? É a Lilith criança. Daí ele viu o fiozinho vermelho na mão dela. Daí você vê que esse outro anime aqui, conhecido como Jigoku Shoujo, tipo Jigoku Shoujo, a Ema, né? A mulher do inferno. Tá vendo aqui na mão dela ali, tipo, tá vendo aqui, cara? Fio vermelho, né? Pera aí. Na minha concepção ali é o fio de ligação com o inferno, né? Tá vendo aqui? É também uma homenagem a Lilith, né? Mas ao mesmo tempo pode ser qualquer entidade demoníaca. Tem muitas entidades demoníacas que são coletores de alma, né? Então muitas entidades podem assumir essa forma aqui, principalmente no Japão, né? Porque cada país tem os seus demônios específicos, né? E se você não acredita nisso, só tem um jeito de você descobrir, né, cara? Indo pro inferno e descobrindo por vontade própria. Quer dizer, contra a sua vontade, qual que é a verdadeira verdade, né, cara? Mesmo que você diga, cara, eu vou dar risada porque pra mim é tudo engraçado. Cara, pode até se dar risada, cara, mas você acha mesmo que os caras fariam milhares e milhões e bilhões de representação, animes após animes, e seria uma piada? Você acha que é uma brincadeira, cara? Esse vídeo aqui era pra ser sobre o Ergo Proxy, cara, mas você vê como é difícil, né? A verdade tá em todos os lugares, né?
Você viu ali aquela mulher chamada Emily, que é... que dizem que o avatar da Lilith, né? O avatar é um corpo escolhido para ser possuído, cara, basicamente. Porque clones, diz que um clone vive pouco tempo. Então, se um clone de fato vive pouco tempo, então eles teriam que fazer um clone a cada 4 meses, né? Porque o clone apresenta queda de cabelo e sinais claros de loucura, tipo degradação cerebral, né? Degradação de habilidades cognitivas, que quer dizer que começa a ficar bobado, né? Aquela, tipo, abestalhado, começa a não saber de mais nada. Então, um clone não pode ser deixado muito tempo sozinho. Então, acho que eles precisam mesmo de, tipo, esses avatares aqui para poder usar um corpo para fugir, né? Para, tipo, poder usar um corpo para se proteger e também ficar influenciando o mundo aí, brincando de vários corpos ao mesmo tempo, né? Deixa eu ver que é The Fallen, né? The Bitter Truth. Pra mim que era The Fallen, né, cara? Aqui sim, é o The Fallen, né, cara? O álbum chamado Os Caídos, né? Que será que ela fez o álbum sem saber do que se trata, cara? Eu poderia até acreditar de uma certa altura da verdade que ela poderia dizer, eu não sei muito bem, sabe? Eu só faço minhas músicas aqui, eu não tô nem aí pra Satanás, nada. Mas depois que a verdade se é tão interligada assim, você não tem como ser inocente. Você deve saber quase totalmente a verdade sobre a sua real situação, né, cara? Mas acho que já tá bom, né, cara? O suficiente, né? Porque senão fica um vídeo cansativo, né? Já deu 27 minutos, né? Mas beleza, cara, eu acho que já falei tudo que deveria falar, né? Não tem muito segredo, né? Não tem nenhuma questão que ficou fora que é muito importante mesmo. É só, na minha opinião, aqueles proxies ali são os 10 reis do fim do mundo, né? Diz que é 13, mas diz lá na Bíblia que é 10. Então, pode ser se é 13, né? Mas ali mostrou até no anime que eles fracassaram no seu objetivo, né, cara? Mas acho que já tá bom o suficiente, né, cara? Obrigado por ter assistido, né? E daí você sabe lá que se eu toquei no assunto mais bíblico, claro que eu vou pelo lado mais cristão, né? Não é só analisar o sobrenatural e deixar em aberto, tipo, não falar que tipo o mundo demoníaco ele existe de fato, cara. Só que você está proibido de ver ele por Deus, né, cara? E algumas pessoas que têm o olho aberto pelo uso de drogas ficam loucas ou eles se matam, né? Mas quem aguenta firme o peso fala a verdade, né? Poucas pessoas falam a verdade, mas alguns falam a verdade. E eu aqui que sou um cara um pouco com os olhos razoavelmente, né? Não totalmente, eu não posso mentir que eu sei toda a verdade, que é uma mentira. Mas que eu tô tentando enxergar as coisas. Tem que tentar, né, cara? Porque na verdade a indústria do entretenimento, cara, é totalmente liderada por pessoas ocultistas, né, cara? Sabe o que é ocultismo? É ocultismo. Sabe o que é ocultismo? É a comunicação com entidades demoníacas. Sabe que não precisa você ser um satanista para ter conexão com o ocultismo, né, cara? Você só precisa estar afastado de Deus e com um mínimo de portas abertas para você enxergar ou escutar entidades. Tá vendo aqui, tipo, essa imagem meio doida aqui?
É mais ou menos assim, cara. É tipo, quando você está mais ou menos aberto, você vai começar a ver coisas, escutar coisas. E daí, se você não saber se controlar, você vai ser posto no manicômio, essas coisas. Mas se você souber se controlar, você pode viver uma vida razoável, né? Só que você vai sentir muito muito mais peso do que uma pessoa comum, né, cara? Por causa que as entidades percebem quando você vê ela ou você escuta ela, daí elas começam a abusar da sua paciência, né, cara? Daí vocês ficam incomodando e até você talvez se entregar completamente à maldade, né? Porque assim, cara, você sabe, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui como é que é o olho de um satanista, cara. Deixa eu ver aqui, acho que é Anton LaVey, o nome do cara. Anton LaVey é um dos fundadores do satanismo, né? Ele fundou a Igreja de Satanás. Olha o olho desse cara aqui, mano. Tá vendo aqui que é um olho meio morto assim? Sem piedade nos olhos, né? Mas o cara também é uma vítima, né? Tá vendo aqui? O cara se acha o macho, o forte. Fica vestindo essas roupinhas aqui. Fica vestindo essas roupinhas aqui, achando que de alguma forma o cara é alguma coisa, senão só um homem corrompido que não tem nada especial sobre si mesmo. Daí o cara, quando o cara disse que ele estava na sua cama de morte, o cara disse que cometeu o maior erro da sua vida. Daí o cara viu a verdade sobre o seu Deus, né, o Satanás, né? Provavelmente o cara viu uma imagem aterrorizante, né, de muitos demônios vindo pra tirar sua alma do corpo, né? Deixa eu ver que pensar que o demônio da sombra, né, cara? O cara de certo viu um monte de demônios, entidades demoníacas vindo para pegar sua alma. Daí o cara falou que cometeu o maior erro da sua vida, né, cara? Deixa eu ver que em inglês é chamado de Shadow People, que é pessoas da sombra, né? Mas não são pessoas, cara, são entidades demoníacas, cara. Deixa eu ver que alguma imagem que não seja tão patética assim, cara. Deixa eu ver aqui que os caras fazem uma imagem tipo exagerada assim, sendo que as entidades têm uma aparência muito grotesca, mas geralmente os caras tentam fazer um negócio cômico assim, cara. Shadow People. Esse daqui serviu, ó. O cara certo viu um monte dessas entidades aqui do lado do seu caixão, né, cara? Do caixão dele lá. Pera aí, E claro que o cara, daí ele afirmou que cometeu o maior erro da sua vida, cara. Porque o cara viu qual que é a realidade do satanismo. Você pode só ouvir vozes, ou até ver vultos, ou até de fato ver entidades, escutar suas vozes. Mas a maior parte da verdade ainda está omitida dos seus olhos. Se você de fato estivesse com os olhos completamente abertos, você não conseguiria dormir, cara. Porque você viria todas as entidades horrorosas que existem por aí, tipo, falando um monte de coisa, te atacando, né? Porque você tá vendo elas, né? Então, eu saí um pouco do tópico, mas é que o tópico se torna interessante e quando você começa a juntar o quebra-cabeça, você não para mais, né? Mas espero que o vídeo não tenha ficado muito chato, né? Esse personagem aqui é muito interessante, mas eu tô dando informação que vale a pena ser dito sobre ela. Só um personagem interessante que não foi explorado e nem explicado aí nada.
É só tipo uma esposa de um daqueles caras lá que é o o Kha'Zix, se não me engano, Kha'Zix é, Proxy, né? Tipo, o cara tipo, é como se fosse uma mulher dos anjos caídos, né? Só que não é falado nada, não é explicado nada, não é visto nenhuma história nem nada. Eu acho que a criação do Ergo Proxy teve um grande potencial obscurecido, cara. Eu acho que os caras pensaram sim em fazer um negócio genial, cara. Um negócio falando a verdade de maneira bruta, mas daí os caras, certo, ou eles foram pressionados ou ordenados, falando, não, não, cara, você vai retirar todas as histórias que desagradam a nós, vai deixar só o negócio mais obscuro possível, cara. Senão a gente vai cancelar esse anime aí e vai jogar tudo no lixo. Daí os caras, de certo, ficaram tipo comovidos, né? Os caras, de certo, se sentiram grandemente pressionados e decidiram fazer uma história totalmente aberta, assim, cara. Mas eu acho que tinha um extremo potencial dessa história aqui, cara. Tanto contando a história do passado quanto a história do presente lá, quanto a história do futuro ainda depois de tudo que aconteceu, cara. Só que todo esse potencial aqui foi jogado no lixo porque os caras deixaram a história completamente aberta, assim, cara. Porque, por exemplo, esse personagem aqui, essa mulher aqui, que parece um avatar, mas ela parece uma raça demoníaca, cara. Ó, cara. Nerissa. Oh, pera aí. Ravencroft. Aqui, cara. Existe uma raça demoníaca assim, cara. Tá vendo aqui, cara? E daí você entende que essas entidades demoníacas são muito amadas, representadas. Daí você viu isso daqui, né? Você viu isso daqui agora há pouco. Você viu isso daqui agora, cara. Você acha que é tudo coincidência ou é verdade está sendo esfregada na sua cara e você não consegue entender a verdade? Beleza, cara? Eu espero que tenha entendido ali. Eu tenho uma visão mais cristã das coisas. Eu assisti muitos animes e assisto um ou outro, né? Hoje em dia. Mas o que eu mais gostei em toda a vida que eu assisti é o Ergo Proxy, que é esse daí. O Deadman Wonderland, o Attack on Titan, né? Foi os melhores que eu já vi até hoje. Um pouco Berserk, né? Mas o Berserk ele tem uma outra verdade que eu vou discutir todos os animes que eu mais gostei, né? O Evangelion também. Mas o preferido mesmo meu é o Ergo Proxy, o Deadman. E uma certa parte o Berserk, mas de verdade mesmo é o Ergo Proxy e Deadman. Beleza, cara? Obrigado por ter escutado.